jovem chamado Evan Roberts. Ele foi uma pessoa que é muito conhecido por um avivamento no país de Gales. E a história diz que aquele país foi tomado por uma unção que vícios e costumes que não eram melhor para aquela nação foram transformados sem ninguém dizer nada. As pessoas simplesmente mudavam pela presença do Senhor naquele país. Diz que nos cultos, os pregadores às vezes corriam do púlpito, porque do púlpito saía uma luz tão forte que eles ficavam com medo de ser arrebatados. Mas também diz que nos cultos às vezes ele não falava nada durante minutos. E o Espírito Santo inundava com uma unção tremenda naquela igreja. Deus tem mesmo assim me levado a uma reflexão muito forte. Que às vezes é preciso eu me calar para que o Espírito Santo fale. Muitas vezes eu tenho uma palavra de Deus. Mas Deus, ele é suficiente nele mesmo. Ele é bom nele mesmo. Muito obrigado, queria que você tomasse seu lugar. Muito obrigado, grupo de louvor. De que ele é suficiente nele mesmo. E eu acho muito top eu estar aqui nesse dia de batismo, nas águas, né? Sei que eu vou receber muito de ver isso. Sabe por quê? Porque em Apocalipse 1:1 diz assim, a revelação de Jesus Cristo. Então, sobre o que é o livro de Apocalipse? Basicamente, a revelação de Cristo. Eu vi alguns rostos aqui jovens, né? Eu sei que já não é mais a idade de vocês, mas às vezes quando a gente está no departamento infantil ali dando uma aula, para atrair a atenção dos jovens, eu boto a foto de um Vingador da Marvel. E eles fazem assim, uau! E eles são presos pela atenção daquilo ali. Quando eles veem um super-herói, o Homem de Ferro, né? O Thor, e eles simplesmente ficam, uau! A palavra Apocalipse, do grego Apocalipse, significa desvendar, um descobrimento, uma divulgação do que anteriormente estava oculto, coberto ou descoberto. Essa palavra Apocalipse, alguns comentadores da língua latina vão dizer que é da mesma origem da palavra uau. Sabe por quê? Deixa eu ver se você entendeu. Em Apocalipse 1:8 diz assim, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e há de vir, todo-poderoso. Você ainda não percebeu. Alguns já pegaram. Mas eu vou ler aqui outro presságio. Olha lá, Apocalipse 1:12-18. Deixa eu ver se você agora vai pegar. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeiros de ouro, 13 no meio dos candeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. No 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva-lã, como a neve, os olhos como de fogo. No 15, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. 16, e tinha uma mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, quando vi, caí aos pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. No 18, para terminar, e aquele que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Uau!
Sabe, algum momento da nossa caminhada, e é muito importante esse contraste, só dessa decisão de vocês já me abençoaram, porque eu tenho sido levado a essa reflexão, porque em um momento da nossa caminhada, talvez a gente perca esse uau! Outro dia eu estava vendo a ministração do pastor Bud, e ele ministrava ali de uma forma muito singela, digamos assim, né? E ele dizia assim, eu acho que você não vai terminar essa palavra dizendo, aleluia, glória a Deus, irmão. E o pessoal, glória a Deus, e ele falava, e o pessoal levanta da cadeira, sabe? Muitas vezes nós já estivemos assim, nós já fomos assim, mas hoje, quando toca de fé em fé, a gente talvez não fique tão animado quanto das primeiras vezes. Amém? Não estou pregando para você mesmo, estou pregando mesmo para mim, assim, porque é tão bom quando a gente ouve assim, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E assim como aquelas crianças que vê o seu super-herói, esse é o objetivo do livro de Apocalipse. Não é falar sobre as testemunhas, o dragão de 27 cabeças, mas é para falar do nosso super-herói, daquele do nosso amor, daquilo que a gente se entregou por tudo e que como a gente o ama. Sabe, a primeira coisa que me chama assim a atenção, nós vamos lá no livro de Ezequiel 47, do 3 ao 5, uma passagem muito, muito conhecida, que diz que Deus ali revela ao seu profeta, fala com o seu profeta e diz assim, olha, pega uma fita de medir, uma fita métrica, né? E mede mais 1000 côvados, mede mais 1000 metros aí. É isso, 1000 metros. Não, ao contrário, 1000 côvados, 500 metros. Ok? Mede mais 500 metros aí. E muitas vezes a gente leva uma vida preocupado com a fita de medir. Muitas vezes a gente leva uma vida preocupado com os côvados ou os metros que a gente tem que medir. Ou o caminho que a gente tem que caminhar. Mas sabe, a palavra diz assim, que ele mediu mais 1000 e a água dava nos... Quem sabe me ajuda aí para pregar. Dava nos pés. E depois dava aonde? Nos joelhos. E depois dava aonde? Na cintura. E depois dava aonde? Nos ombros. E depois dava aonde? Eram águas que se passavam a nado. Eram águas profundas. Sabe, a Bíblia não diz que acabou o rio. A Bíblia não fala que acabou o rio, não dava mais para medir. Porque a ênfase do texto não era simplesmente um local, mas era um relacionamento. Era uma posição onde a gente não estava mais sujeito a pôr o pé no chão, mas era um momento em que era preciso se mergulhar e nadar. Sabe, existe um lugar em Deus, e esse é o objetivo que Deus tem para as nossas vidas, é que a gente esteja num local onde a gente mergulhe. Talvez se a gente chegar em um local que a água ainda dá nos ombros ou dá na cintura, a gente fique como, mas qualquer coisa eu posso pôr o pé no chão. Mas qualquer coisa eu posso me agarrar aqui e vai dar tudo certo. Mas existe um local que o Senhor tem para nós, que a nossa opção é mergulhar e fluir nisso e descansar nele. Porque muitas vezes essa total dependência, a entrega por completo, no nosso natural, às vezes significa um ambiente de estresse. Eu não sei você, mas eu vim num ambiente extremamente pragmático. A criação dos meus pais foi muito assim de tipo, você vai fazer isso, depois isso, aí você vai conseguir isso, aí quando você comprar isso ou aquilo, aí você faz aquilo. Mas Deus tem desconstruído algumas coisas dentro de mim. Eu também vim de uma igreja, não nasci no Verbo da Vida, mas vim de uma igreja onde aprendi muitas coisas que, olha, a pregação é uma introdução, tem 1 ponto, 2 pontos, mas às vezes Deus não quer pregar sobre pontos, mas Deus simplesmente quer fluir. Às vezes Deus, amados, existe uma liturgia no culto, e isso é bênção, eu gosto demais, né? Principalmente porque eu sou assim. Mas existe uma coisa no culto, que pode ser que Deus bagunce tudo. Não é que a gente vai ver nessa... Mas de vez em quando, a gente deixar... De vez em quando não, a gente tem uma vida que ele seja livre. Para que de vez em quando ele diz assim, olha, hoje o culto vai ser diferente.
Vocês estão entendendo isso? E a primeira coisa assim que tem me chamado muita atenção, estou lutando aqui para não pregar em pontos. A Ana me chamou a atenção outro dia. Rapaz, então se tu quer fluir, então não pregue em pontos, né? A voz de muitas águas do Senhor na minha vida, né? Mas assim, algo que tem me chamado muita atenção é a santidade de Deus. Deus é santo. Você entende isso? A Bíblia diz que a nossas mãos são santas, mas nossas mãos não são santas porque nós somos santos, porque Deus é santo. Tudo é santo porque Deus é santo. Nada poderia ser santo se não fosse porque Deus é santo. Os atributos do Senhor são harmonizados pela santidade do Senhor. Vocês entendem isso? Deus é perfeitamente puro, imaculado e justo em si mesmo. Não é contaminável pelo mal ou pelo pecado. E sabe o que isso provoca na minha e na sua vida? Através de Cristo Jesus, nós somos santificados. Há um autor que vai dizer assim, que o maior milagre não é nós sermos santificados. O maior milagre é nós continuarmos onde nós estamos e permanecermos sermos santos. Sabe o que isso quer dizer? Que não importa onde você está, o local que você veio, para onde você vai, a santidade do Senhor te acompanha, porque através de Cristo Jesus, nós fomos santificados. E a sua santidade é algo tão imensurável, que não há circunstâncias que retire isso de nós. Nós não podemos ser contaminados pelo meio, mas é nós que contaminamos onde nós estamos. Nós não somos, como fomos ministrados aqui, nós não somos influenciados, mas podemos influenciar por causa da santidade de Deus que flui através de dentro de nós. Vamos em Apocalipse 4:6, versículo 10. Não, vamos ler do 6. 4:6. Apocalipse 4:6. 6 ao 11. Eu queria que você, ouvindo isso, não ouvisse como a voz do Google que lê, mas eu queria que você imaginasse essa situação. Imagine essa cena que a Bíblia nos descreve. Apocalipse 4:6 ao 11 diz assim, no 6, adiante do trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. No 7, o primeiro ser vivente semelhante a leão, o segundo semelhante ao novilho. O terceiro tem um rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Agora preste bem atenção. E os 4 seres, no versículo 8, os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso aquele que era e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça aos que se encontram sentados no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. E olha onde nós estaremos daqui a alguns dias. No 10, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória e honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Esse é o ambiente, essa é a nossa casa. Essa é a nossa casa. Quando a gente pensa sobre a santidade do Senhor, muitas vezes a gente vê sobre justiça. Eu, pelo menos, quando fui ensinado sobre a santidade do Senhor, muitas vezes fui ensinado sobre justiça. Mas, recentemente, o Senhor tem me ensinado sobre santidade, sobre temor, de amor. Quem está lendo aquele livro aqui, Uma Família com Propósito? Não está lendo? Paz, bom demais esse livro.
Se você pretende casar, ou se você está casado, é mandatório. Qual que é a lógica do livro? Qual que é a lógica do autor? Ele pega o livro ali, ele diz assim, o casamento não é um contrato, o casamento não é um acordo, mas é uma aliança. E qual que é a aliança que ele toma de referência? A aliança que nós temos com o Senhor. Eu vou relatar uma coisa que eu sei que na vida dos casados isso não acontece, é só mesmo na minha vida com a da Ana. Recentemente, outro dia a gente discutiu ali, e eu estava aqui naquele momento, sabe? Que a gente diz assim, eu vou formar todos os argumentos para dizer que eu estou certo. E naquela mesma hora veio aquela consciência do livro, né? E aí veio uma voz assim, eu não sei se era muito de Deus essa voz não, mas disse assim a voz para mim, na sua aliança com o Senhor, eu tenho certeza que um dos dois desse relacionamento já tinha corrido para pedir perdão. E naquele momento eu não fui confrontado num sentido assim, oh meu Deus do céu. Não, mas eu fui confrontado de tipo assim, meu Deus do céu, estou fazendo tudo errado. Eu tenho que fazer diferente. Eu preciso melhorar. Não porque alguém pediu, não porque há uma regra, mas quando eu olho para a santidade do Senhor e da forma como Ele relaciona comigo, eu sou tomado por um amor de dizer assim, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso avançar. Existe um amor, um lugar do Senhor, onde nós somos tomados por algo que nós entendemos que nós somos totalmente deles e Ele é totalmente nosso. E nesse local, nós somos plenamente satisfeitos e plenamente preenchidos. Eu não sei que talvez você veio procurar muitas outras coisas aqui, mas provavelmente eu não tenho muito o que te oferecer, e o que eu posso te oferecer é te dizer, existe um Deus e um Senhor que pode te fazer plenamente satisfeito e plenamente preenchido. Eu não tenho muitas instruções para te dar, mas eu posso te dizer, existe um lugar onde você vai ser tomado por um amor, onde você não vai conseguir dizer mais nada, só dizer assim, santo, santo, santo. Eu não quero menosprezar a sensação que você está sentindo, ou a situação que você está passando, mas existe um lugar no Senhor, que nós paramos de olhar para tudo e para qualquer outra coisa, e nós só sabemos dizer, santo, santo, santo é o Senhor, e de alguma forma, isso vai sendo, as nossas circunstâncias vão desaparecendo. Existe um livro do Manassés Guerra, não lembro o título, que é sobre adoração, e que ele diz que a adoração é... Eu acho que é esse. Pronto. Que ele diz que a adoração é cíclica. Né? E o que é essa adoração cíclica? Quando a gente adora ao Senhor, e Ele devolve. Como é que é o dízimo? Nós devolvemos aquilo que Deus nos dá. O que é esse culto aqui? Nós devolvemos um pouco daquilo que Deus nos dá durante a semana. Sabe, existe uma vida que Deus deseja para nós, e que nós vivemos assim, olha, eu te amo e você é o meu amor. E sabe, aquela circunstância da tua vida começa a desaparecer, porque devolve. É uma adoração onde nós nos entregamos a Ele, Ele se entrega a gente, onde nós amamos a Ele nos ama, e se Ele nos ama, Ele não vai nos deixar desamparados, mas muito pelo contrário, Ele vê a minha e a tua situação, mas é nesse lugar, onde Ele é o nosso centro, onde nós somos entregues por completo, onde nós não estamos em uma água que se passa andando, mas águas que se passam a nado. Eu queria ler junto mesmo com vocês em Lucas 4, 18 ao 19. Outra questão que... Outro dia eu ouvi uma frase que me fui muito confrontado. É que se o Espírito Santo fosse retirado da sua vida, você não perdeu seu emprego, você não perdeu seu trabalho, você não perdeu sua família, não está doente, não está acontecendo nada na sua vida, está tudo bem, certo? Mas se o Espírito Santo, e nessa condição, se o Espírito Santo fosse retirado da sua vida, o que mudaria? E eu ouvi aí a pessoa comentando, né, que agora tem esses podcasts, né? E às vezes eu estou lá no trabalho, para não ouvir nenhuma besteira, eu ponho um podcast. E a pessoa estava dizendo assim,
Há pessoas que demorariam muito para ver a diferença. Sabe por quê? Porque existe uma vida de entrega para o Senhor, que ela é totalmente diferente. Existe uma vida sobrenatural, uma vida, rapaz. Olha em Lucas 4, 18 e 19, que vai dizendo assim. Preste atenção. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou para proclamar a libertação aos cativos e restauração à vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Existem 3 tipos de unção. A unção individual, aquela que você provoca no seu quarto, aquela que você está ali com Ele. Existe outro tipo de unção, que são os dons ministeriais. Outro dia eu vi uma história de um pastor que ele não sabia, mal sabia ler, mal sabia escrever. Veja só como Deus é bom. E isso eu ouvi há muito tempo atrás, e recentemente eu vi ele ser apresentado como sinônimo de sabedoria. Eu posso ter todas as qualificações, e é importante a gente estudar, é importante a gente se aprimorar, mas a nossa dependência, nosso suporte, sempre tem que ser essa unção do Espírito. Eu posso saber pregar em 3 pontos, até tem cursos aí que vendem, mas o nosso suporte, sempre o Espírito Santo. É sempre essa unção que a gente pode se mover. Porque é muito mais uma unção. Olha como unção é muito melhor. Às vezes a gente pensa, eu vou trazer uma coisa super complexa, e um autor muito difícil da Walt Disney, e você conhece John Stott e não sei quem. Mas às vezes Deus quer simplesmente que a gente vá ao pingo doce, e de repente vem uma palavra de sabedoria no nosso coração, uma palavra de conhecimento, e a gente diz, rapaz, Deus está vendo aquilo que você está passando, e Ele não te desampara. E muito mais de uma pregação extremamente complexa, aquela pessoa se entrega ao Senhor. Caminhar debaixo de uma unção, encurta o caminho, porque nós é que complicamos o caminho. O caminho que Deus tem para a gente, às vezes é reto, mas às vezes a gente sai dessa unção, a gente quer caminhar da nossa força, e a gente acaba dando muita volta. E existe uma unção coletiva. Aquela que nós fazemos aqui juntos. Você entende isso? Rapaz, existem testemunhos da Rua Azusa que ao passar na frente da igreja as pessoas eram curadas. Você já está imaginando aí? Imagina só. Olha Deus encurtando aí, olha como é fácil fluir com Ele. Não estou dizendo em nenhum momento, gente, eu estou dizendo que estratégias, tudo isso é muito importante, continue fazendo, tá bem? Não deixe de fazer, não. Mas, quando a gente caminha por debaixo dessa unção, esse culto aqui, de domingo, que próximo domingo vai ter de novo, no mesmo horário, a gente louvando, alguém ali na rua passa e, rapaz, eu estava sentindo, não conseguia andar, mas eu passei em frente a essa igreja e comecei a andar. Esses são os relatos que a gente ouve de outros avivamentos que existiram, e eu creio que está disponível para nós. Porque aquela mesma unção que está ali, está dentro de nós. Sabe, a palavra de Deus diz assim, e eu subirei ao Pai, mas vos deixarei outro Consolador. E esse outro Consolador, sabe o que significa no grego? Não quer dizer héteros, mas quer dizer uma duplicada. Outro de héteros é diferente, mas não é um outro diferente, é uma duplicata. Sabe, quando Jesus subiu aos céus, Ele deixou uma duplicata dentro de você, e essa duplicata que opera dentro de mim, dentro de você, e aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, tem a capacidade de mudar aquele ambiente, e não só ser influenciada, mas de influenciar. Não é a tristeza que te aflige, mas é a alegria do Senhor que habita dentro de você que aflige a tristeza. Você carrega algo poderoso. Você carrega algo que pode mudar ambientes. Eu disse para... não. E eu concluo com mais 2 exemplos.
Quero que você abra em 2 Crônicas 5, do 11 ao 14. Queria, o Ministério de Música já pode subir. O primeiro exemplo é do apóstolo Buddy Jane. Diz assim: Buddy e Jane confessavam diariamente aquilo que entenderam ser a vontade de Deus para a vida deles. A gente declarou tanto que iria para o Rema e depois para o Brasil, que quando chegou o tempo de ir, mesmo sem muito dinheiro, a gente não tinha dúvidas que conseguiria, disse Jane. Durante meses de preparação, eles se planejaram muito, como puderam, fazendo também economias. Algumas semanas antes da mudança, promoveram um bazar, no qual venderam várias roupas do próprio armário. Bud também vendeu a caminhonete, e eles foram para Tulsa, como conta com o carro de Jane. Em 2 de junho de 1981, Bud e Jane chegaram a Tulsa, depois de uma viagem longa e percorreram mais de 900 quilômetros de estrada. As aulas só começariam em setembro, mas eles resolveram ir com antecedência para conseguir um apartamento e também novos empregos, assim como eles tinham declarado. E olha só o que Jane relata. Oramos em concordância, crendo que conseguiríamos um apartamento e que nós dois iríamos ter um apartamento e queríamos conseguir trabalhar logo. E assim foi. A oração em concordância funciona. Agora olha só esse texto. Mais um testemunho para a gente concluir. E 2 Crônicas do 5, do 11 ao 14, diz assim: quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitar os seus turnos. Olha só o que isso quer dizer. O pessoal já não olhava a escala. O pessoal não sou eu que vou ministrar, aí eu vou ficar em jejum. Na minha caminhada eu vi algumas pessoas que quando iam ministrar, estavam um jejum tão intenso que o lábio ficava branco. Mas existe um exemplo aqui que diz assim, olha, o pessoal só vinha para a igreja e vinha servir. Eles não se importavam com os turnos. No 12. E quando todos os levitas que eram cantores, e isto, Asaf, Emã, Gededum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos e alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam trombetes. E quando em uníssono, olha a unção coletiva, há um tempo tocaram as trombetas e cantaram e se fazerem ouvir para louvarem o Senhor e render-lhe graças. É quando nós assim, no nosso contexto atual, a gente para de vir para a igreja porque hoje é o dia que eu estou escalado, ou porque eu tenho que fazer alguma coisa, ou porque é só, mas eu vou para a igreja para render graças ao Senhor e adorar quem Ele é, simplesmente porque Ele é o Senhor. E quando levantaram a voz com trombetes, símbolos, instrumentos e música para louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu a casa a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem. E no 14, para terminar, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, e glória do Senhor se encheu naquela casa. Em algumas outras versões vão falar sobre a Shekinah do Senhor. Em outras versões vai dizer que eles não conseguiram ficar de pé. E eu não sei qual é a tua expectativa para o culto, mas Deus tem me confrontado. Que essa seja a nossa expectativa no culto. O Espírito Santo não fica saindo e entrando da gente, não. Mas nós podemos provocar uma unção que muda ambientes. Nosso culto de domingo pode ser a primeira semente do avivamento em Portugal. Vocês entendem isso? Queria que vocês ficassem de pé. E algo que Deus trouxe ao meu coração foi muito dessa entrega por completo. Às vezes a gente não consegue fluir dessa forma, debaixo dessa unção, porque a gente está preso a algumas coisas. Às vezes é na área profissional, às vezes é na área financeira, às vezes é na área familiar. Mas eu quero te dizer que ninguém
Essas águas que se passam a nado, quer dizer assim, olha, ninguém vai cuidar dos teus filhos melhor do que o Senhor. Ninguém vai cuidar melhor das tuas finanças do que o Senhor. Ninguém vai cuidar melhor do teu ministério do que o Senhor. Porque existem águas que se passam a nado, e esse é o lugar que a gente deve estar. Em águas que se passam a nado. E enquanto o Ministério de Música vai ministrar aqui mais um pouco, eu quero que você se coloque nessa posição de entrega ao Senhor. Talvez seja alguma área na tua vida que não sou eu ou qualquer outra pessoa, mas deixa Ele falar contigo nessa manhã.